Ora, muito bom dia mais uma vez. Sejam bem-vindos a este nosso webinar sobre um tema que nos é caro, o tema da cibersegurança. O meu nome é Paulo Correia, estou aqui com o Igor Sequeira. Somos os dois advogados. O Igor, além disso, também é consultor na Acatia. Eu sou advogado na Santiago Mediano. E porque é que estamos aqui os dois já agora, antes de continuar com a apresentação? Este tema da cibersegurança, se quiserem, tem sempre um enfoque duplo ou triplo. Há, relacionados com esta matéria, há temas jurídicos a considerar e depois existem temas, quer organizacionais, relativos à engenharia de processos e relativamente à consultoria de processos. Isso é a área também do doutor Igor Sequeira. E depois há também temas tecnológicos, sendo que esses temas mais tecnológicos não são tema da conferência 2, são temas muito específicos. E daí fazer todo o sentido que quando abordamos este tema, não esteja somente um associado de advogados, como é o caso da minha atividade profissional, ou somente uma consultora, mas possa existir uma abordagem multidisciplinar, que assegure uma vertente verdadeiramente consecutiva e prática. Ou seja, este tema não existe sem uma ponderação jurídica, mas o tema também não existe sem um conjunto de capacidades que têm mais que ver com a prática da consultoria do que propriamente com o exercício em sentido estrito da advocacia. E daí estarmos aqui os dois. E o objetivo hoje, neste curto seminário de uma hora, é falarmos sobre a relevância, sobre o impacto e sobre aquilo que há a fazer em relação aos temas de cibersegurança. Conforme eu já disse, este é um tema que me é caro, é um tema no qual eu trabalho há mais de 20 anos, quer como advogado, quer enquanto na minha atividade docente, em particular neste caso, e quem tem alguma paciência para estes temas, em colaboração com a Universidade Nova, com o Polo de Tecnologia da Faculdade de Ciências. Ah, tenho o grato prazer de dar lá alguma colaboração e algumas aulas sobre o tema da cibersegurança. É um tema que tipicamente é mais atraente para as pessoas que vêm da tecnologia do que para as pessoas que vêm do direito. E, portanto, esse é o meu background nesta matéria e, portanto, espero também poder ajudar aqui não só aquilo que é ou que são as obrigações legais, mas também algum contexto para percebermos de onde é que isto vem e como é que chegámos aqui. E chegámos aqui porque, de facto, nos últimos diria, 5 anos, o fenómeno da criminalidade informática teve uma mutação extraordinária, radical e que tem causado um profundo impacto nas organizações. Um, quem acompanha esta matéria há muitos anos também terá a noção de que a criminalidade informática começa com uma gênese até de algum romantismo, não é? Havia ali em torno dos anos 2000 assim uma ideia romântica, não é? Que a internet era o novo mundo, que estava livre das amarras dos Estados e que isso era algo positivo, no sentido em que o Estado não podia inibir a liberdade dos indivíduos. Existia uma grande discussão até teórica em torno daquilo que era a propriedade intelectual. ah, Ainda não tinha havido o decreto-lei que veio fazer a proteção jurídica de programas de computador, ah, e era considerado por muitas pessoas ligadas ao setor que alguns atos que hoje são enquadrados criminalmente, ao abrigo da lei do cibercrime, eram quase desafios e eram praticados como parte daquilo que era um conseguir de uma determinada reputação. Portanto, esta ideia romântica do hacker, do hacker bom que ainda se vai mantendo, não é? Ainda temos aí alguns casos, não é? Que na Praça Portuguesa há um caso famoso do Rui Pinto, não é? Que se discute se cometeu crimes, se não cometeu, se é condenado, se não é, se depois é dispensado da pena, enfim, não é o nosso tema de hoje, mas aqui o ponto onde eu queria chegar é transmitir-vos que esta ideia romântica, ah, se alguma vez teve algum tipo de tração, ela hoje está completamente ultrapassada. Hoje, a realidade do cibercrime, isto é um fenómeno que começou a acontecer 2, 3 anos antes da pandemia, que com a pandemia radicalizou-se, ou seja, intensificou-se em termos do número e do impacto dos casos, e hoje
o cibercrime, acho que podemos dizê-lo, é a tipologia de atividade criminosa com mais impacto na nossa sociedade. Pode não ser aquela que é mais visível, no sentido em que faz manchetes de telejornais. Não é? A CMTV gosta mais de ter um crime mais, mais colorido, não é? Para fazer as suas reportagens ao vivo. Agora, em termos daquilo que é o impacto na vida social, no tecido empresarial, sem dúvida que o cibercrime está destacadamente como o tipo de criminalidade com maior relevância. Ah, quem é que temos do outro lado hoje em dia? Do outro lado temos dois tipos de players, isso é que é o mais relevante nesta matéria. Temos os players privados organizados, existem estruturas ah, com uma organização empresarial, com centenas de pessoas, com especialização de funções, que criam guiões de burlas, por exemplo, que existe depois uma segregação de funções, no modo como esses guiões de burlas são executados. Existem desde cibercrimes com base no ransomware, ou seja, alguém consegue intrometer-se, introduzir-se num sistema de uma empresa, normalmente faz a encriptação de todo o sistema, significa que o sistema deixa de funcionar e depois pede um resgate, não é? E daí chamar-se ransomware. Resgate esse, normalmente pago por contas bancárias que depois não são possíveis de identificar. A maior parte destes cibercriminosos não está localizada em jurisdições onde o Estado português ou aqueles que são os nossos Estados parceiros podem, podem, podem chegar. Eu deixo só um exemplo. Na nossa prática temos literalmente dezenas de tipologias diferentes de cibercrime, desde a intrusão num sistema, de forma a ganhar a familiaridade sobre a estrutura de uma empresa, e depois poder enviar um e-mail, imaginemos, do administrador com o valor financeiro para a tesouraria para fazer um pagamento. Esse pagamento acaba por ser executado porque ele é enviado internamente com o padrão normal. Muitas vezes os cibercriminosos, quando ganham acesso a um sistema, ficam silenciosamente escondidos dentro do sistema a monitorizar a organização para saber como é que ela funciona, para ganhar acesso a passwords, para ganhar acesso a contas bancárias, por exemplo. Por isso é que hoje em dia os bancos evoluíram todos para a dupla certificação das operações, tentando utilizar sempre um mecanismo que seja um mecanismo alternativo, através do telefone, ou através de tokens, ou através de passwords previamente comunicadas, mas que não sejam todas dependentes do mesmo mecanismo. Isto é uma espécie de escalada de armamento, se quisermos, entre os cibercriminosos e quem procura fazer a defesa. Mas acontece com muita frequência este tipo de intrusões e depois ordens que são dadas para fazer transferências para contas portuguesas, muitas vezes, que é para não disputar a dúvida. Depois descobre-se que essa conta portuguesa era de uma empresa, a empresa essa que é uma caixa de correio, que foi constituída por pessoas que não conhecem da situação, muitas vezes com roubo de identidades, falsificação de documentos. Assim que o dinheiro cai na conta portuguesa, o dinheiro é movimentado para contas no estrangeiro. Por isso também é que certamente repararam que também é relativamente recente o facto de quando colocamos um IBAN para uma transferência, aparece lá sempre a conta do destinatário. É um mecanismo de segurança para tentar prevenir um tipo de fraudes em que nem sequer se davam ao trabalho de ter uma conta própria de uma empresa para fazer este tipo de fraudes. Depois existem aquelas burlas que se destinam às entidades, às pessoas privadas, não é? Desde o Olapai, que toda a gente conhece, mas hoje assistimos muito com a proliferação das redes sociais a situações em que alguém recebe uma chamada e quem está do outro lado identifica-se como sendo da polícia, ou da Interpol, ou da Judiciária. Normalmente é da Interpol. Porquê? Porque não são pessoas que saibam falar português. E, portanto, normalmente a chamada é feita em inglês. E por isso é que tem que ser da Interpol e não da Polícia Judiciária. E dizem que a pessoa está envolvida numa investigação e que precisam da cooperação da pessoa e, de facto, sabem muito sobre a pessoa e tiraram muita informação das redes sociais. E a partir daí tentam levar que a pessoa lhes dê acesso ao telemóvel, que abra contas de carteiras eletrónicas cujas credenciais de acesso já não estão na pessoa, e, portanto, são controladas pelos cibercriminosos, apesar da conta estar em nome da pessoa, mas não lhe serve de nada.
Enfim, como eu disse, dezenas de diferentes modos operandi diferentes tipos de burlas, não é? As burlas sentimentais é outra categoria, enfim. É todo um mundo, e infelizmente altamente organizado, que se dedica ao cibercrime, isto do lado dos privados. Do lado dos players públicos também temos uma atividade muitíssimo relevante. Existem governos que têm também divisões, dependendo da organização, podem até fazer parte enfim, dos serviços de informação, de entidades militares, que têm como objetivo preparar ataques ou atacar infraestruturas de outros países que não sejam amigos, que podem ser infraestruturas financeiras, podem ser infraestruturas, águas, por exemplo, eletricidade, sistemas elétricos. Aquilo que se passa hoje em dia é que uh, com a nossa dependência dos meios informáticos, com a utilização massiva da digitalização de processos, a última moda, que é uma moda, mas é uma moda muito relevante e que veio para ficar, da IA, não é? A nossa dependência dos sistemas de informação é cada vez maior e, portanto, a nossa vulnerabilidade a este tipo de ataques também é maior. É da conjugação destes dois tipos de players. Players privados procuram, obviamente, um resultado financeiro, provocando um dano enorme à economia. Mas também de players públicos que, 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 que também procuram resultados financeiros. Atenção, há muitos Estados que procuram, através de burlas informáticas, financiar as suas atividades ilícitas. Atenção, isso acontece muito com a Coreia do Norte, por exemplo. Uh, e, portanto, esses players estatais têm um objetivo que pode ser financeiro, mas que vai muito além dos objetivos financeiros. E o legislador europeu, que tinha regulado esta matéria há meia dúzia de anos, acabou por se ver na obrigação de, em 2022, voltar a retomar este tema e fazer publicar uma nova diretiva de cibersegurança. De certa forma, veio mudar o paradigma em relação a esses temas. E veio mudar o paradigma porque a diretiva anterior já aprovava um regime de cibersegurança, mas que tinha como âmbito de aplicação, que era aplicável a um conjunto bastante limitado de entidades. Estávamos a falar, por exemplo, no caso português, de umas poucas centenas, com a aprovação da chamada NIS 2, o tal novo quadro legal da cibersegurança, o número de entidades que está abrangidas ou que está abrangida por este tipo de obrigações passou a cifrar-se na ordem das várias milhares de entidades, umas de natureza pública, outras de natureza privada. E, portanto, o número a grande revolução é que o número de entidades que está sujeita à NIS 2, de facto, multiplicou-se por várias vezes em função da própria perigosidade do fenómeno da cibercriminalidade. E, portanto, é isso que nos aqui chegou e por isso é que temos este conjunto de novas obrigações que entraram agora em processo de implementação. A diretiva é de 2022. Portugal, como outros países, estiveram atrasados na transposição. A Espanha ainda não fez a transposição. Portugal fora de prazo, mas acabou por fazer. A legislação portuguesa aprovou em 4 de dezembro do ano passado, 2025, o Decreto-Lei 125/2025, que estabeleceu então o quadro nacional da cibersegurança. Este regime entrou em vigor no dia 3 de abril, portanto já há algum tempo, mas a entrada em vigor, se quisermos, foi meramente formal. Porquê? Pela razão que eu já aqui abordei ainda há pouco. Estes temas da cibersegurança têm uma componente jurídica, mas que é totalmente insuficiente. Depois é preciso aprovar estándares técnicos que levem à fruição, que levem à concretização, quais é que são as medidas de segurança reais e efetivas. Uh, portanto, foi necessário regulamentar esta matéria, coisa que aconteceu no dia 22 de junho, e também nesse mesmo dia entrou em funcionamento um site, uma plataforma chamada MyCyber, que é uma plataforma operacional do Centro Nacional de Cibersegurança,
e que, se quiserem, vem permitir a comunicação entre as entidades submetidas e o próprio Centro Nacional de Cibersegurança. Ora, eu vou começar a partilhar aqui a nossa apresentação, que vai, no fundo, acompanhar aquilo que é ou que são os trabalhos de hoje. Ora, onde é que eu tenho aqui isto? Um bocadinho. Ora, desapareceu uma parte da partilha. Ok, já apareceu. Estava aqui com outra janela aberta. Ora, eu penso que estão prestes a. Exatamente, estão prestes a ver, já estão a ver. Eu agora vou pôr em modo de apresentação e penso que estão já a ver a apresentação do novo quadro legal da cibersegurança, a transposição da NIS 2 para Portugal. Em primeiro lugar, aqui o enquadramento que eu acabei de procurar vos transmitir, e no fundo tem aqui listado os vários aspectos que eu procurei referir, que nos levaram a este ponto. Ah, Também, conforme eu disse, temos aqui a Diretiva 2022, que aprova o quadro legal, a Diretiva 2022/2555, foi transposta pelo Decreto-Lei 125/2025, de 4 de dezembro, que entrou em vigor no dia 3 de abril, e então, no dia 22 de junho, foi aprovado o Regulamento 756/2026. Isto é um regulamento do Centro Nacional de Cibersegurança, que é uma entidade com uma longa tradição e altamente eficiente nesta matéria, e é através deste regulamento 756 que esta matéria acaba por ser concretizada, se quisermos, como eu disse, em conjunto com a entrada em funcionamento da plataforma MyCyber. Uh, o que é que vamos procurar ver hoje? Vamos procurar ver as entidades que estão abrangidas, que é se calhar o aspecto fundamental. Vamos tentar abordar como é que funciona o procedimento para qualificar a minha organização, quais os prazos com que eu tenho que lidar. Vamos abordar um tema importante, que é a questão da responsabilidade dos membros de direção e de administração nestas matérias. Vamos falar da figura do responsável de cibersegurança e do ponto de contacto permanente, que são duas figuras-chave neste tema. Vamos depois entrar no ponto 6, naquilo que são as medidas críticas de cibersegurança que têm que ser adotadas. Vamos tentar transformar, ou não transformar isto, se quisermos, num seminário demasiado técnico, mas não queria deixar de vos dar, pelo menos, uma perspectiva daquilo que é o quadro legal das obrigações. E depois, no ponto 7, falaremos de notificação de incidentes e sanções. E aí também o Dr. Igor vai-nos falar um pouco daquilo que são os procedimentos que devem ser adotados nas organizações e aquilo que pode ser feito em termos de auditoria nestas matérias. Ora, quanto ao primeiro tema, que é, se quisermos, a grande e fundamental alteração em relação ao quadro legal anterior, saber que entidades estão regidas pelo novo quadro da cibersegurança em Portugal. Eu não vos quero estar aqui a ler a lei portuguesa nem a diretiva, porque são particularmente infelizes na redação, como acaba por ser típico no legislador nestas matérias. Há, acima de tudo, dois critérios que são relevantes. Existe uma listagem do anexo 1 e o anexo 2 da diretiva, que é uma listagem por setores, ou seja, o primeiro critério que eu tenho que procurar é saber se a minha empresa está dentro ou não de um dos setores que estão identificados na diretiva, porque são os setores relevantes para esta matéria. Porque é que existem dois anexos? Porque dentro dos setores existem entidades consideradas essenciais, que têm mais obrigações, e existem entidades consideradas importantes, que têm um âmbito de obrigações legais um pouco atenuado. E, portanto, as essenciais estão no anexo 1, as importantes estão no anexo 2. E este, se quisermos, é o primeiro critério. O segundo critério tem que ser uma média empresa ou então uma grande empresa. Não é? E, portanto, as pequenas empresas e as microempresas estão, em princípio, excluídos do âmbito de aplicação nesta matéria. Ora, o que é que se considera uma média empresa? Uma média empresa é uma entidade
que cumpre um destes dois critérios. Ou seja, tem que ter 50 trabalhadores, volume de negócios anual ou balanço anual exceda os 10 milhões de euros. Se eu cumprir um destes critérios, então, e se, cumulativamente, além de cumprir um destes critérios de relevância económica, sendo uma média empresa, fizer parte de um dos setores de atividade definidos pela diretiva, então ele cai dentro do âmbito de aplicação do regime. De notar que também existem algumas organizações que, em função do seu objeto, daquilo que fazem, muito ligadas a temas de telecomunicações, sistemas informáticos, prestadores de serviços digitais, entidades de registro de domínios, por exemplo. Há algumas organizações que, independentemente da sua dimensão, também têm obrigações nesta matéria. Atenção, existem, como sempre na lei, e esta lei é um bom exemplo disso, uma panóplia alargada de exceções à regra, mas para aquilo que nos interessa, então existem estes dois critérios. Primeira questão, estou dentro ou fora dos setores. Segunda questão, sou ou não sou uma média empresa. Já agora, na própria plataforma MyCyber existe uma ferramenta de diagnóstico. Portanto, se forem a mycyber.pt ou se forem à página do Centro Nacional de Cibersegurança e a partir daí acederem pelo link que lá encontram à plataforma MyCyber, tem lá uma ferramenta de diagnóstico que vos fará umas perguntas e, em função destas perguntas, vos diz se em princípio estão ou não estão sujeitos, obviamente com um disclaimerzinho, que diz que, enfim, que é só uma informação, que não vincula o próprio centro, como é óbvio. A ferramenta tem algumas debilidades, no sentido em que ela limita-se a transcrever o texto da lei. Existem alguns setores em que a pergunta é exatamente saber se uma empresa em concreto está dentro ou está fora daquele tipo de serviços que aparecem ali identificados. Okay? Portanto, não é uma qualificação linear de fazer ou que permite uma interpretação meramente literal da lei. Não é? Agora, para muitos setores, sim, é fácil de verificar e, portanto, eu convido-vos a irem a essa plataforma MyCyber. Para já estamos só a falar de entidades privadas, já vamos às públicas. Ora bem, que setores é que estão abrangidos? E eu aqui fiz, digamos, a listagem mais ou menos exaustiva. Energia, tudo o que é geração e transporte de energia. Depois aqui neste setor da energia, aquilo que muitas vezes nos colocam é saber, então, aquelas pequenas gerações, cogerações, por exemplo, aquelas situações em que também é gerada energia e ela é colocada na rede, mas tratam-se de daquelas explorações com painéis solares a título acessório, não é? Que são colocados no topo nos tetos das fábricas ou das instalações e, portanto, é uma atividade a título secundário. Portanto, aí é que estamos na zona cinzenta. Tipicamente, estão apenas abrangidas as entidades que praticam a atividade a título principal, embora eu pessoalmente acho que esta matéria vai ter desenvolvimentos, porque o problema aqui é sempre um problema substantivo. É saber em que medida é que alguém pode, introduzindo-se no sistema informático de uma destas entidades, acabar por aceder ou provocar dano à rede elétrica nacional. E como já todos percebemos, houve um apagão, não sei se foi o ano passado, foi há 2 anos, já não me lembro, mas isso pode acontecer. E, portanto, nestas matérias, o próprio Centro Nacional de Cibersegurança tem uma grande latitude na lei para dizer a uma entidade: olha, a vossa entidade não cumpre em sentido estrito os critérios, mas eu considero que existe aqui uma perigosidade específica e, portanto, eu quero que vocês cumpram com estas obrigações legais. O Centro Nacional de Cibersegurança pratica atos administrativos, neste caso de qualificação, que depois podem ser ou acatados pela entidade privada ou podem ser objeto de impugnação judicial até. Embora realmente eu ainda estou para ver um tribunal a meter-se nestes temas, mas isso já é outra conversa, não é? Portanto, não me querendo dispersar, até porque temos um tempo contado hoje. Setor da energia, transportes, bancário e financeiro, setor da saúde, água potável, águas residuais, infraestrutura digital, gestão de serviços, tecnologias de informação, serviço do setor espacial, gestão de resíduos, serviços postais, produção e distribuição de produtos químicos, muito importante. Agora reparem, produção, transformação e distribuição de produtos alimentares, aqui outra questão estratégica e, portanto, que vem alargar muitíssimo o leque de atividades abrangidas. A quase totalidade da indústria transformadora, portanto, aquilo que é o setor industrial, quase todo aqui também incluído, serviços digitais
e serviços de investigação. Aqui falamos de investigação privada. Note-se, aqui o risco é o risco do hacking para roubar segredos industriais, segredos de investigação, por aí fora. Okay? As universidades também estão sujeitas dentro das entidades públicas. Já agora, portanto, isto são só as entidades privadas. Depois tem uma nota que pode haver entidades que não estejam dentro do perímetro e que, portanto, não estão sujeitas a obrigações diretas, mas que estão abrangidas no chamado conceito de cadeia de produção. Ou seja, fazem parte da cadeia de produção de uma destas entidades, destes setores que estão sujeitos e, como tal, vão ter que cumprir obrigações nesta matéria, um pouco em lugar paralelo sobre aquilo que existe na proteção de dados pessoais, em que quando eu tenho uma transmissão ou uma recepção de dados entre duas entidades, tem que haver um DPA, não é um Data Processing Agreement, um acordo para proteção de dados. Da mesma forma, uma entidade que está sujeita pode ter que exigir a entidades terceiras na sua cadeia de produção que cumpram também obrigações em matéria de cibersegurança. Aqui o critério legal é sempre saber se existe ou não existe interação entre sistemas informáticos. Não é? A preocupação é sempre que se possa utilizar um sistema informático mais débil para nos introduzirmos em outros sistemas informáticos mais robustos. Não é? Costuma-se dizer em cibersegurança que a robustez do sistema é igual ao seu elo mais fraco. Não é? Quer do ponto de vista tecnológico, que do ponto de vista dos ativos. Ativos são aparelhos e são tecnologia, não é? Software, quer do ponto de vista das pessoas. E, portanto, a pessoa que chega ensonada, como todos nós, num determinado dia de inverno ao local de trabalho, não é? E começa a abrir e-mails e carrega no link que não devia, porque o e-mail parece mesmo um e-mail do seu banco ou do Estado, como aparece com muita frequência, e com isso introduz no sistema um malware que a partir daí que pode começar a causar estragos, a retirar passwords, por aí fora. E, portanto, esse é que é aqui o conceito que está em causa. Como eu disse, há outras entidades privadas que podem não ser entidades de médias empresas, mas que também podem estar sujeitos, e tem aqui na apresentação, que depois vai ser distribuída, aqui alguns exemplos desta realidade. Nas entidades públicas, a outra grande categoria, o que é que temos? Temos entidades públicas com 75 ou mais trabalhadores, dentro daquilo que são todas as entidades públicas, há aqui algumas exceções. Porquê? Eu não as coloquei no PowerPoint, mas há exceções de entidades que estão sujeitas a regimes ainda mais, que são entidades geralmente ligadas ao setor da própria segurança e que têm um regime ainda específico, não é? Mas para aquilo que nos interessa, tudo, o Estado, Central, Administração Central, direta, indireta, autónoma, autarquias, universidades, organismos independentes, tudo está dentro deste quadro, desde que tenha 75 ou mais trabalhadores. E, portanto, qual é a qualificação que temos aqui? Temos entidades essenciais, anexo 1, entidades importantes, anexo 2, e depois, dentro das entidades públicas, eu tenho as entidades públicas relevantes tipo B, as dos 75 até aos 249 trabalhadores, e com mais de 250 trabalhadores, ou uma entidade pública empresarial, uma empresa pública, uma empresa municipal, que seja considerada uma média empresa, são as chamadas entidades públicas relevantes do tipo A. Esta hierarquia, essenciais, importantes, entidade pública relevante tipo A, entidade pública relevante tipo B, se quisermos, é uma hierarquia também de obrigações. Quanto mais acima eu estiver, maiores são as obrigações nesta matéria. O que é que pode acontecer? Pode acontecer que uma entidade pública até seja uma entidade pública relevante, por exemplo, tipo A, mas que também preencha critérios das entidades importantes ou essenciais. Neste caso, aplica sempre o standard que for mais exigente. Ou seja, se uma entidade se classificar dentro de duas categorias, aplicar-se-á ou aplicar-se-ão as obrigações da categoria mais exigente. E, portanto, como podem ver, com este tipo de critério estamos a falar de muitos, mas mesmo muitos milhares de entidades que passam a ter que cumprir obrigações nesta matéria. A primeira obrigação é o procedimento de qualificação, que começa com um registro. As entidades têm que se registar no MyCyber. Este registro tem um prazo de 60 dias após a entrada em vigor da própria plataforma e, portanto, ele termina para, salvo erro, dia 22 de agosto
E este registro é muito simples, ou seja, é só indicar a entidade, ele vai perguntar qual é o meu setor, qual é a minha faturação. No fundo, o primeiro passo é o próprio Centro Nacional de Cibersegurança ter uma listagem das entidades que vão estar abrangidas por este regime e a obrigação parte das entidades que têm que se registar. Okay? A partir daí, o que é que vai acontecer? O próprio Centro Nacional de Cibersegurança vai, vai qualificar a entidade, vai confirmar que a entidade está sujeita e vai dizer qual é a categoria em que a entidade se integra, dentro daquelas 4 categorias que acabámos de ver. E então, a partir dessa qualificação, como eu disse, é um ato administrativo que pode ser impugnado, a partir dessa qualificação é que decorrem as demais obrigações que também vamos ter ocasião de analisar. Então, quais é que são os prazos que decorrem a partir daí? Como eu disse, os 60 dias para fazer o registro na plataforma, após a decisão de qualificação. Isso é uma grande interrogação. Quando é que o Centro Nacional de Cibersegurança vai começar a dar seguimento aos registros, não é? Vamos ver como é que isso vai acontecer, porque de facto são muitos milhares de entidades. A partir do momento em que seja feita a qualificação, existem 20 dias para comunicar o responsável de cibersegurança e o ponto de contacto permanente. Estas duas obrigações são exclusivas das entidades essenciais e importantes. Já vamos ver que as entidades públicas têm obrigações paralelas, um pouco menos exigentes. Okay? Por exemplo, a partir daí, até dia 31 de janeiro de 2027, já temos aqui vários meses, não é? Ou 6 meses após a notificação da qualificação final, se acontecer depois, eu tenho que enviar uma lista de ativos relevantes. O que é uma lista de ativos? É uma lista de todos os equipamentos e softwares, aplicações que estão instaladas, uma lista que também é relacional, ou seja, quem é que se relaciona com quem, onde é que eu vou buscar informação, no fundo, para permitir ao Centro Nacional de Cibersegurança fazer um mapeamento, digamos, dos fluxos de dados que podem ocorrer e, portanto, quais é que são as fragilidades que podem existir. Qual é o objetivo disto, se quiserem? Bem, o objetivo é que, se existir uma quebra de segurança, o centro possa saber quem é que pode estar afetado, qual é o âmbito da ação que tem que tomar, não é? Para tentar parar e impedir a continuação da produção desse dano, dessa quebra de segurança. Há aqui um tema, infelizmente, a ação policial nestas matérias reduz-se muitas vezes ao combate ao ataque informático e não propriamente àquilo que é a finalidade típica da investigação criminal, que é apanhar o criminoso. Isso, infelizmente, na grande maioria dos casos, está fora das possibilidades reais. Está fora das possibilidades reais. Quando havia, como eu comecei logo por dizer, a ideia do criminoso informático romântico, que muitas vezes era um aluno de uma universidade que achava graça em entrar dentro de sistemas, aí sim apanhavam-se pessoas e tivemos várias experiências nessa matéria. Neste tipo de cibercriminalidade séria, isso não acontece. As pessoas não estão cá, não estão em nenhum país europeu, estão em outros países que não colaboram com as autoridades policiais europeias. Por exemplo, até 23 de junho de 28, temos o prazo final para a implementação total das medidas de cibersegurança e, a partir daí, a apresentação dos chamados relatórios anuais. Portanto, isto são os prazos fundamentais com que eu tenho que lidar. Ponto também crítico é a questão da responsabilidade dos membros de administração e de direção. Este ponto é crítico porque o legislador decidiu não. Desculpa, teve aqui uma pequena interrupção. O legislador decidiu estabelecer uma obrigação específica nesta matéria em relação da responsabilidade do órgão de administração. Será o Conselho de Administração, serão os gerentes, no caso das sociedades por cotas, que têm uma responsabilidade pessoal que não pode ser delegada. Ou seja, a própria lei vem dizer que os órgãos de direção têm a obrigação de tomar um conjunto de decisões, que são as chamadas decisões macro, não é? Aprovam as medidas de gestão dos riscos de cibersegurança, supervisionam a aplicação destas medidas, asseguram o cumprimento das medidas de supervisão e de execução, asseguram a realização com uma periodicidade regular de ações de formação.
E qual é a relevância disto? E, acima de tudo, a relevância de estas obrigações não poderem ser delegadas. Ou seja, eu não posso delegar estas obrigações a não ser que as delegue num outro membro da administração. Uh, o que está aqui em causa é, havendo uma quebra de segurança, havendo a prática de um crime, existindo um dano, pode haver uma responsabilidade civil e criminal que não é imputável somente ao criminoso, mas que também pode ser imputável à organização e à administração que não tomou as medidas legalmente necessárias para prevenir a prática desse crime e a produção desses danos. E, portanto, pode de facto haver uma obrigação de indenização e até uma responsabilidade criminal dos administradores e dos gerentes que não tiverem cumprido com as medidas de cibersegurança e com as suas obrigações nesta matéria. E o legislador quis ser muito claro quanto a este tópico. É importante entender aquilo que eu tentei transmitir logo no início. O objetivo dessa legislação é proteger o tecido empresarial de danos, mas também é proteger a nossa sociedade de danos que não são só económicos, são também danos ao funcionamento da sociedade e que podem produzir-se através da guerra assimétrica, em que podemos ser atacados por uma potência estrangeira, não militarmente em sentido convencional, mas através de uma perturbação dos nossos sistemas de telecomunicações, dos nossos sistemas bancários, dos nossos sistemas de tratamento de águas, distribuição de águas potáveis, dos nossos sistemas de investigação científica, por exemplo. E, portanto, existe aqui um risco que vai para além do mero risco económico, se quisermos. E daí a justificação deste tema da responsabilidade. Ainda então abordar o tema das obrigações específicas nesta matéria. Existe aqui a figura do responsável de cibersegurança. As entidades essenciais e importantes têm que designar um responsável de cibersegurança para fazer a gestão da cibersegurança e que seja um titular dos órgãos de gestão ou lhes responda de forma direta. Aqui uma clarificação. O que eu disse há pouco era um tema da responsabilidade dos administradores, que não a podem delegar. O responsável de cibersegurança pode ser alguém fora do Conselho. Aí o requisito é que ele responda diretamente ao Conselho de Administração. Mantém-se a responsabilidade do Conselho de Administração, conforme eu disse. As entidades públicas não têm que nomear um responsável de cibersegurança em sentido distrito, têm que designar um ponto de contacto para incidentes. Okay? Até o tema do responsável de cibersegurança e depois aqui nos PowerPoints veem o que é que ele tem que fazer, não é? Propor as medidas de gestão de risco de cibersegurança, nomeadamente a nível da cadeia de abastecimentos, prestar informações ao Centro Nacional de Cibersegurança e auxiliar o Centro Nacional de Cibersegurança na investigação, tem que auxiliar os vários departamentos da entidade, em particular o departamento informático, recursos humanos também, tem que estar envolvido nestas matérias. Tem que contribuir para uma cultura de cibersegurança, tem que assegurar a gestão de riscos, enfim, aquilo que são as principais obrigações nesta matéria são assumidas pelo responsável de cibersegurança. Se quiserem, é neste tema a figura parecida com o DPO, no caso da proteção de dados, por exemplo. Não é? Portanto, alguém que tem que ter uma autonomia técnica, tem que ter uma formação específica, tem que ter uma certa capacidade de autonomia e de meios técnicos ao seu dispor para poder desenvolver a sua atividade e que também tem obrigações específicas que derivam da própria lei. Portanto, é a figura do responsável de cibersegurança e ele tem que ser indicado, como eu já tinha dito, como eu já disse, no prazo de 20 dias úteis a contar da decisão de qualificação, neste caso. No caso das entidades públicas, desculpem, além do responsável de cibersegurança, existe uma outra figura muito paralela, que é o chamado ponto de contacto permanente. No caso das entidades essenciais e importantes, tem que existir uma organização, isto não é uma pessoa sozinha, não é? Mas tem que haver uma estrutura que tenha uma disponibilidade contínua de 24 horas por dia, 7 dias por semana, e há aqui uma reserva. Se o sistema informático da entidade não estiver ativado, também não é preciso ter o ponto de contacto permanente, mas é a única exceção.
e que seja o tal ponto de contacto que pode ser sempre acedido pelo Centro Nacional de Cibersegurança para obter alguma informação, para coordenar alguma atividade. Esta obrigação recai sobre as entidades essenciais e importantes. As entidades públicas têm que ter um ponto de contacto para resposta a incidentes, com capacidade de resposta fora do horário de expediente. Não há uma obrigação exata de ser um ponto de contacto permanente. O que a lei diz é que tem que ter capacidade de resposta fora do horário de expediente. E, portanto, aquilo que se prevê é que possa ter aqui alguma decalagem de resposta, eventualmente. Há aqui um standard técnico que está especificado depois no regulamento de cibersegurança, o tal regulamento que já foi também aprovado. E também o ponto de contacto permanente tem que ser comunicado no prazo de 20 dias após a decisão de qualificação, neste caso, e daqui para a frente, nos 20 dias após a sua nomeação. Ora, como é que então se estrutura, e já aproximando-nos do fim, esta matéria em termos de análise de risco? Nas entidades, e aqui há uma grande diferença entre entidades essenciais e importantes e entidades públicas, de um lado e do outro. As entidades essenciais e importantes têm que fazer um mapeamento dos riscos de cibersegurança em relação a todos os ativos para garantir a continuidade do funcionamento, garantir a recuperação de dados, garantir o reporte de incidentes de cibersegurança. E, portanto, aquilo que nós temos no regulamento da cibersegurança, o tal regulamento que foi aprovado a 22 de junho, é o quadro nacional de referência para a cibersegurança, que inclui uma metodologia de matriz de risco e medidas de cibersegurança mínimas para entidades privadas, neste caso, que é o que estamos aqui a abordar. Em função da análise de risco que for feita, seguindo a tal metodologia de qualificação de riscos de cibersegurança, enfim, é um documento com algumas dezenas largas de páginas, que expressa essa metodologia. A partir dessa análise de risco, eu defino quais é que são as medidas de cibersegurança que têm que ser adotadas, para além de ter também uma listagem de medidas mínimas que têm que ser adotadas pelas entidades privadas. Portanto, isto aplica-se às entidades essenciais e aplica-se às entidades importantes. No caso das entidades públicas, a metodologia é diferente. Aí é o próprio legislador que nos estabelece listagens de obrigações. Existe uma listagem para as entidades relevantes, públicas relevantes tipo B, e existe uma listagem para as entidades públicas relevantes tipo A. As do tipo A, sendo mais exigentes, têm que cumprir as do tipo B para além das próprias do tipo A. E, portanto, essa, se quiserem, é a metodologia que o legislador abordou nesta matéria. Essas listagens de obrigações têm que ver com questões técnicas, com questões organizacionais e têm que ver com questões de recursos humanos, também de formação. Portanto, é aqui, hoje estamos, como disse, temos um tempo muito limitado, mas no PowerPoint que depois será distribuído tem aqui vários elementos mais técnicos que procuram dar luz e clarificar as obrigações que são impostas pela lei. De notar que as obrigações têm sempre várias dimensões. Há a dimensão das medidas de cibersegurança e depois existe a dimensão documental, ou seja, documentar estas medidas que são tomadas, a análise de riscos, as medidas que foram tomadas. Existe depois a dimensão de formação, a formação obrigatória para todas as pessoas da organização com diferentes níveis de formação em função da criticidade do papel que elas desempenham e do risco que possam ou não representar, e depois também a realização de testes periódicos, testes de cibersegurança com intrusões, para saber ou para indagar da própria resiliência do sistema e se ele consegue combater ou não combater, digamos, qualquer tentativa de intrusão. Okay? Portanto, se quiser, assim, de uma forma muito esquemática e muito sintética, são estes os tipos de obrigações. E no caso das entidades essenciais importantes, isto depois deriva num relatório anual de cibersegurança, que todos os anos deve versar sobre os incidentes que ocorreram, deve versar sobre, digamos, as medidas que foram tomadas, e conforme disse, depois tem aqui para as entidades tipo B e para as entidades tipo A o conjunto de obrigações que estão aprovadas. Depois também podem encontrar entre parênteses o standard técnico onde é retirada estas obrigações, e
como podem ler, eu vou aqui passando isto, são obrigações já muito específicas e no detalhe, portanto não faz-me sentido estar aqui sequer a ler-vos aquilo que são as obrigações técnicas de tecnologias de informação nesta matéria. Portanto, tem aqui a listagem completa, quer para as entidades do tipo A, entidades públicas, quer para as entidades do tipo B. E conforme eu disse, as do tipo A também têm que cumprir as entidades do tipo B, e são obrigações tecnológicas, são obrigações organizacionais. Para terminar, só aqui uma nota que tem que ver com a notificação obrigatória. As entidades essenciais, importantes e públicas relevantes têm que notificar qualquer incidente significativo à autoridade de cibersegurança competente. Existe um prazo de 24 horas para efetuar as notificações. E depois, como é tradicional nestes regimes, o legislador também para assustar impõe-nos aqui umas coimas que os limites mínimos são pequenos, mas cujos limites máximos são sempre estes valores astronómicos de 10 milhões de euros, 2% do volume de negócios para as entidades essenciais e para as entidades importantes 7 milhões de euros ou 1,4% do volume de negócio. E depois no final da apresentação tem aqui, digamos, o resumo das obrigações nesta matéria. Eu agora passo a palavra, vou interromper aqui a partilha. Já agora tem o chat e, portanto, quaisquer questões também podem ser colocadas no chat. E no final da apresentação também vamos fazer aqui uma sessão de Q&A. Peço desculpa porque me excedi aqui 3 minutos, mas Igor, leva Sem o qualquer barco. problema. E Leva o barco. agradeço por esta nota, do enquadramento jurídico. Acredito que a questão que agora fico por responder é como é que eu implemento isto na prática. Vimos aqui um conjunto de obrigações que as entidades que antes não estavam obrigadas agora passam a estar obrigadas e a ter que garantir o seu cumprimento. Portanto, importa aqui perceber como é que eu implemento isto no contexto da minha organização na prática. O roteiro que vos trazemos aqui, que vos queremos apresentar, é nada mais nada menos do que o roteiro que nós na Acatia costumamos utilizar no âmbito dos projetos que acompanhamos e que está essencialmente dividido em três fases, hum, com vista a garantir que é aqui um roteiro completo, concreto e executável, que visa, acima de tudo, garantir efetivamente o cumprimento de todas as obrigações que recaem sobre as organizações no âmbito deste novo quadro legal da cibersegurança. Antes de entrarmos propriamente aqui nestas fases de implementação, existem aqui uma fase zero, se assim quisermos chamar, com um conjunto de medidas de implementação urgente que gostaríamos de chamar para a vossa atenção e que, se for alguma coisa para levarem deste webinar, que seja efetivamente estes prazos que são o mais urgente, sendo que sempre que nos procurarem, será por aqui que vamos começar. Portanto, numa primeira fase, quando nos contactarem, a hora do trabalho será perceber se efetivamente estas medidas já se encontram cumpridas e, caso não estejam cumpridas, regularizar. Como o Dr. Paulo já aqui referiu, temos então um prazo a decorrer até o dia 22 de agosto, aqui para efetivamente procederem à autoidentificação e à qualificação na plataforma de MyCyber, portanto, para procederem ao seu registro, e depois, no prazo de 20 dias úteis a contar da qualificação, então haver aqui a nomeação e comunicação, quer do responsável de cibersegurança, quer então do ponto de contacto. Aqui, o que estava-me chamar mais a atenção até era na parte do responsável de cibersegurança. Como foi aqui referido, efetivamente não tem de ser alguém da direção ou da administração, mas tem que ser pelo menos alguém que tenha um acesso direto ou que responda diretamente a este mesmo órgão. E aqui levanta algumas questões que devem ser analisadas e refletidas no contexto da vossa própria organização, porque a maior parte das organizações não vão ter à partida na sua estrutura alguém que reúna as competências técnicas que se visa que este responsável de cibersegurança tenha e ao mesmo tempo tenha o posicionamento orgânico que é exigido pela lei. Portanto, deixamos aqui um repto para que pensem sobre esta matéria e que analisem no âmbito da vossa organização quem é que poderá efetivamente ser este responsável da cibersegurança. Comecemos então aqui na primeira fase. Nós dividimos cada fase, por norma, em quatro etapas. Nesta primeira fase, efetivamente, o nosso objetivo
no acompanhar qualquer organização seria lançar aqui as fundações do sistema de gestão de segurança de informação, o qual tem de ser necessariamente bem cimentado para garantir efetivamente que depois o sistema é íntegro e é eficaz. Numa primeira etapa, começamos então aqui por perceber qual é que é o âmbito de aplicação e se a nossa organização está ou não abrangida por este novo regime jurídico de cibersegurança. Esta etapa pode parecer simples, mas como também foi aqui referido, este tema nem sempre é linear e o que vemos efetivamente nas organizações é que estas assumem ou que não estão abrangidas e efetivamente estão, ou vice-versa, assumem que estão e efetivamente não estão, pelo que recomendamos que aproveitem este prazo que ainda têm para o registro para procederem aqui a uma análise interna, hum, se a vossa organização cai ou não no âmbito subjetivo do regime jurídico de cibersegurança para evitar cair neste erro. Uh, Posteriormente, a etapa que procuramos é efetivamente realizar aqui um diagnóstico integrado que procura abranger um, um diagnóstico que cruze tanto um gap analysis entre a vossa organização e o Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança, que vem em anexo ao regulamento, com uma análise de riscos inicial, também foi aqui referido a sua importância e a sua necessidade de ser realizada para perceber efetivamente quais são os riscos de cibersegurança que, no vosso caso concreto, estão a ocorrer e também considerando aqui o contexto, quer da organização, quer eventuais assessments técnicos e organizativos que, que sejam feitos. No fundo, o que se propõe aqui é efetivamente realizar um exercício único e articulado que avalie o estado de maturidade, o perfil de risco, a cobertura dos ativos, portanto, fazendo também aqui neste âmbito o tal levantamento e classificação dos ativos que foi referido, um levantamento preliminar da cadeia de abastecimento para perceber se existem ou não riscos de cibersegurança na vossa cadeia de abastecimento e porque é que convém fazer este diagnóstico de forma integrada e nesta fase. Porque sem a análise destes componentes de forma integrada, ou seja, não ponderando o contexto, os objetivos, a forma de trabalho da vossa organização, os riscos efetivos a que ela está exposta, o resultado que nós teríamos seria efetivamente uma checklist, ao fazermos o gap analysis, e nos perceber, ok, já tenho esta e esta medida implementada, falta-me esta e esta, mas efetivamente íamos ter aqui uma lacuna no nosso processo, porque seria incapaz de definir quais é que seriam efetivamente as prioridades e o que é que devia ser endereçado em primeiro lugar. Um, um ponto que gostaria aqui de salientar é que o que referi relativamente à análise de riscos, efetivamente o que se prevê aqui é uma análise inicial dos riscos. Eh, o regime em si depois prevê uma obrigação de realização de análise de risco residual, mas esta sendo residual, por definição legal, só pode acontecer após serem adotadas as medidas mínimas e, portanto, só pode ser avaliado depois de efetivamente implementarmos essas medidas. Pelo que nesta fase o objetivo é efetivamente perceber, no contexto atual em que está a vossa organização, quais são os principais riscos de cibersegurança que estão a ocorrer e depois, no futuro mais para a frente, e lá chegaremos, perceber, após a adoção das medidas, se estes riscos continuam efetivamente a existir ou se já foram, entretanto, mitigados ou completamente eliminados pelas medidas que foram adotadas. A terceira etapa, então, está relacionada aqui com o tal levantamento de ativos. Um, Aqui o objetivo é efetivamente que seja elaborado um inventário geral de todos os ativos e, a partir deste inventário geral, então, identificar quais são os ativos que estão publicamente acessíveis pela internet e proceder então à classificação destes ativos e ao cumprimento da obrigação de comunicação ao Centro Nacional de Cibersegurança, sendo que aqui temos um prazo que é 31 de janeiro de 2027 ou 6 meses após a notificação da qualificação final. Portanto, é também um dos prazos que devemos ter em consideração. Eh, Esta etapa, no fundo, vai funcionar como um raio-x da superfície a que a vossa entidade está exposta a qualquer ataque de cibersegurança. E muitas vezes, o que percebemos é que é efetivamente neste momento que os órgãos de direção ou de administração, é a primeira vez que têm de forma consolidada efetivamente uma noção ao que é que podem eventualmente estar expostas e efetivamente aos riscos que correm no dia a dia, na forma como têm trabalhado e como está estruturada a sua organização.
Para terminar então esta fase um, a nossa proposta numa etapa 4 é efetivamente aqui a concepção tanto de um Target Operating Model, o TOM, como então do sistema de gestão da segurança da informação. Isto, no fundo, visa traduzir o diagnóstico integrado que fizemos, efetivamente num plano operacional que é para ser executado depois na fase 2 de implementação. No fundo, aqui procuramos responder a duas questões. Primeiro, como é que deve estar organizada e como é que deve funcionar a cibersegurança no contexto da minha organização, e é para isso que serve o Target Operating Model, e que controles, políticas e processos é que eu devo adotar no âmbito da minha organização para garantir que a minha informação e a informação da minha organização se encontra totalmente protegida. Se quisermos fazer aqui uma analogia para que estes conceitos fiquem bem claros para toda a gente, o Target Operating Model, no fundo, funciona como a planta de uma casa, portanto, é ele que vai definir a estrutura, quem é que decide o quê, quem é que reporta a quem, como é que as equipas se organizam, quais é que são os serviços internos, ehm, que devem ser destacados para cada uma destas operações e, portanto, cobre aqui os pilares da governação, dos processos, tecnologia e da cultura organizacional da instituição. O sistema de gestão de segurança da informação, por outro lado, já funciona aqui como medidas de segurança, efetivamente, seja o sistema de alarme da casa, sejam fechaduras, sejam janelas fortalecidas. hum, que é, no fundo, um conjunto de políticas e controles e procedimentos que visam efetivamente proteger a informação e visam fundar aqui um ciclo contínuo de avaliação de riscos, de tratamento e de melhoria. Aqui o ponto crítico que gostaríamos de destacar é efetivamente um, que o sistema de gestão de segurança de informação da vossa instituição deve integrar de raiz aqueles que são os requisitos regulatórios, ehm, que a ISO 27001 não cobre, e é isto, efetivamente, que diferencia um projeto de certificação de ISO de um projeto de garantia de compliance com a NIS 2, na medida em que, efetivamente, o que verificamos aqui, se fizermos uma comparação entre as duas é que existe aqui cerca de 40% de matérias que o novo regime jurídico hum, regula, que acabam por não ter qualquer reflexo na ISO 27001, porque são de matéria puramente regulatória. E, portanto, aqui é importante efetivamente garantir que, que há uma cobertura de todos os requisitos normativos que não estão abrangidos pela ISO. Esta etapa depois termina então com a aprovação então pelo órgão de gestão destes dois documentos e a partir daqui abre-nos efetivamente a porta para começarmos a sua implementação. Na segunda fase, já mais focada na implementação, é aqui efetivamente que as coisas começam a acontecer no contexto da vossa organização. Começamos pela implementação técnica, e aqui o que nós recomendamos às organizações com quem temos trabalhado é que não tentem fazer efetivamente tudo ao mesmo tempo. Portanto, aquele mapa de riscos que fizemos, o mapa de riscos inicial que fizemos na etapa 2, vai-nos dar a priorização que devemos seguir na implementação técnica destas medidas e depois o nível de conformidade de matriz de risco vai-nos dar o patamar mínimo. Portanto, vamos perceber efetivamente quais é que são as principais medidas que devemos tomar e aqui a abordagem sempre que pomos é começar pelas medidas de impacto imediato e progredir conforme o nível de conformidade que é almejado para a nossa instituição. Além disso, temos aqui então, nesta fase, a implementação de um catálogo documental completo, e é aqui que, no fundo, vamos enquadrar a política de segurança, os procedimentos de gestão de incidentes, um plano de continuidade de negócios e o plano de recuperação de desastres, perceber efetivamente se perante um evento disruptivo, como é que a nossa organização consegue manter as suas operações críticas e como é que depois recupera os seus sistemas e sua infraestrutura após este evento, efetivamente. E é também aqui, então, que apostamos no programa de formação, um, numa matriz RACI, portanto, uma ferramenta de governance que vai mapear cada um dos processos, portanto, definir quem é que faz o quê, com vista a eliminar ambiguidades e garantir que o processo funcione efetivamente em toda a linha.
e também aqui garantir que são feitas provas de continuidade e que todos estes documentos permitem ser auditáveis para a eventualidade de serem sujeitos a uma auditoria, efetivamente, do Centro Nacional de Cibersegurança. Numa etapa 7, então, procuramos aqui fazer então, a avaliação de riscos dos fornecedores, perceber efetivamente quais é que são os fornecedores que nós usamos que podem ter depois impacto na, na nossa organização, seja, por exemplo, fornecedores de serviços de cloud, ticketing, prestadores de serviços que tenham acesso ao vosso sistema de faturação, etc. É aqui nesta fase que vamos então perceber que riscos é que efetivamente estes fornecedores podem acarretar e fazer aqui uma gestão de, destes mesmos riscos, seja através da redução de cibersegurança para escolher apenas fornecedores que nos garantam níveis mínimos de compliance, seja através da inclusão de cláusulas contratuais específicas. Portanto, existe aqui um conjunto de medidas de mitigação que podem ser adotadas no contexto da vossa organização. Por fim, para concluir esta fase, existe efetivamente aqui a implementação do sistema de gestão de incidentes, como também já foi aqui referido, perante um incidente de cibersegurança, existe aqui um conjunto de prazos e um conjunto de obrigações que devem ser seguidas, e, portanto, importa também ter aqui já o sistema bem montado e oleado para garantir que tudo funciona. E gosto sempre aqui nesta fase de vos deixar um exemplo muito prático. Imaginem o cenário em que o vosso prestador de serviços de cloud vos envia um e-mail numa sexta-feira às 19 horas a informar que sofreu um incidente e que os dados que estão alojados no seu sistema podem ter sido comprometidos e vocês ficam sem saber o que fazer porque efetivamente vocês não foram atacados, mas o vosso fornecedor foi. Os dados efetivamente são vossos, os clientes são vossos, quem é que liga a quem dentro da vossa organização? Qual é que é a ordem que vão seguir para garantir que cumprem com todas estas obrigações que caem sobre vocês? Que informação é que vão dar a quem? E em que momentos é que vão dar essa informação? Quem é que vai notificar o Centro Nacional de Cibersegurança? São todas estas perguntas que têm que saber responder quando têm efetivamente um sistema de gestão de incidentes montado. Por fim, aqui na fase 3 já é uma fase que procura aqui uma gestão contínua para garantir que o vosso sistema continua relevante, continua atual, continua eficaz e, portanto, é aqui então que fazemos a tal, a tal análise e gestão dos riscos residuais. Após implementarmos efetivamente as nossas medidas de cibersegurança, vamos perceber que riscos é que ainda permanecem e como é que queremos lidar com eles. Queremos aceitar correr esse risco, se queremos procurar só apenas monitorizar o risco para ver se o risco não se agrava, se procuramos transferir esse risco para um terceiro, ou se procuramos efetivamente adotar medidas complementares que sejam proporcionais para efetivamente mitigar ou eliminar esse risco. Isto é uma decisão que, além de ter de estar documentada, aconselhamos sempre os nossos clientes a que procurem fundamentá-lo ao máximo, porque em caso de incidente de cibersegurança, a primeira pergunta de supervisão que sempre vem é: se vocês tinham conhecimento deste risco, digam-nos o que é que fizeram para o mitigar ou para o eliminar. E, portanto, aqui nesta fase vão ter que saber responder e vão ter que estar preparados para efetivamente dar as respostas que sejam necessárias. Hum, Além disso, é também nesta fase de gestão contínua que vamos proceder aqui à implementação de um programa de autoavaliação contínua, portanto, para garantir que as medidas adotadas continuam eficazes. E também é aqui que é possível que tenham aqui uma ajuda, para a preparação para o regime de supervisão. E aqui cumpre destacar que as entidades essenciais estão sujeitas a uma supervisão ex ante, portanto, o Centro Nacional de Cibersegurança pode inspecionar a qualquer momento, se estão em compliance com as vossas obrigações, enquanto para as entidades importantes esta supervisão pode acontecer ex post e, a partir do Centro Nacional de Cibersegurança, só vai atuar perante indícios de cumprimento. Em ambos os casos, aqui a preparação faz toda a diferença e aqui é também que ter o apoio especializado nestas áreas também vos pode ajudar a estarem preparados. Nos projetos que nós efetivamente temos acompanhado, propomos sempre não apenas a realização de auditorias internas regulares e periódicas,
para garantir que o sistema está conforme e mapear efetivamente o que não esteja conforme e deva ser corrigido, mas também que haja aqui ehm, uma preparação para eventuais operações de supervisão, nomeadamente através da realização de simulacros, tal como o Dr. Paulo já referiu há pouco. Aqui nesta fase também pode suscitar-se a questão da certificação ISO. Efetivamente, esta é um caminho inteligente, apesar de não obrigatório, e é um caminho inteligente porque gera efetivamente aqui uma presunção de conformidade. À partida, se a entidade tem efetivamente esta certificação ISO 27001, goza aqui de uma presunção de conformidade, e é aqui efetivamente que o investimento na adoção e implementação deste sistema de segurança da informação se paga, porque efetivamente, em vez de se fazer uma demonstração ao Centro Nacional de Cibersegurança controle a controle, apresenta-se efetivamente este certificado, que já nos gera aqui a presunção de conformidade e, por outro lado, também protege o órgão de gestão na medida em que demonstra que houve efetivamente aqui um compromisso e uma diligência deste órgão, e mitiga aqui o risco de eventual responsabilização pessoal que possa existir. É também nesta fase que surgem então os tais relatórios anuais, que devem ser elaborados e submetidos. Um, esta esta etapa pode parecer de importância menor, mas, como tenho vindo a referir, importa sempre garantir que o sistema está atualizado e permanece eficaz, e, portanto, é uma etapa que é de extrema importância, porque garante a continuidade. E é aqui que vemos algumas organizações tropeçarem, não efetivamente por incapacidade de adotar e implementar e manter este plano, mas efetivamente por falta de organização interna, de conseguirem ter um calendário de compliance devidamente estruturado e com prazos que lhes permita efetivamente cumprir com todas estas obrigações contínuas que têm após a implementação e o processo de compliance inicial que existe. E depois, por fim, temos aqui a etapa 12, que acaba por ser a aplicação de um sistema de melhoria contínua, com base efetivamente em KPIs que sejam comparáveis, portanto, fazer aqui a reavaliação anual de riscos residuais que fomos falando, analisar aqui os relatórios anuais, verificar aqui auditorias e preparações para a supervisão que tenham sido realizadas. ehm, e efetivamente melhorar o vosso sistema com base nisto. Um, e é por isto que nos projetos que nós temos vindo a acompanhar, um, o nosso trabalho não acaba efetivamente na implementação e mantemos, por norma, um acompanhamento contínuo com os nossos clientes, com vista até a garantir que o seu sistema evolui, de acordo não só com a sua organização, mas também com a regulamentação e as alterações regulamentares que vão existindo. Espero que este roteiro tenha efetivamente vos proporcionado já uma visão mais clara e mais prática de como é que podemos implementar todas estas obrigações no contexto da vossa organização. É um roteiro que nós consideramos bastante realista, em especial considerando que temos cerca de 24 meses até ao prazo de 23 de junho de 2028 para garantir que estão implementadas todas as medidas de cibersegurança e, portanto, consoante o nível de conformidade, é bastante realista que o tempo de execução que a vossa organização vai despender para garantir este nível de conformidade que seja alcançado. Por norma, dizemos que para um nível de conformidade mais básico, cerca de 3 a 6 meses, para um substancial 9 a 12, para um elevado já 12 a 18, mas como referi, temos 24 meses até ao termo do prazo, portanto acho que estamos bastante em prazo. Peço, antes de mais, desculpa por me excedi aqui um bocado. Se calhar vamos passar aqui às questões a ver. Muito bem, havia aqui uma questão que eu já respondi no chat. Não sei se depois existem mais questões que nos queiram colocar. Aproveito para agradecer desde já o vosso interesse pelo tema, e dizer-vos também que depois a apresentação será distribuído por todos. Ficamos então ao vosso dispor para qualquer questão que tenham. Muito bem. Penso que
para já, pelo menos, não vejo aqui nenhuma dúvida que esteja a ser suscitada por nenhum dos nossos ah, assistentes. E pronto, volto a agradecer o vosso interesse pelo tema. Eu espero que a sessão tenha sido interessante e elucidativa, um bocadinho frenética de ritmo, não é? Porque é muita coisa e lançaram-nos este desafio de fazer isto numa hora. E agradeço a vossa atenção e até à próxima. Muito obrigado, sim. É isso, muito obrigado.